Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares também. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando cada um de nós que aqui nos encontramos, os que estão em seus lares também. Que seja uma noite de muita luz e de muita paz, e que cada um receba aquilo que veio buscar nesta casa na noite de hoje, que cada um possa levar para o seu lar terreno, para os seus familiares, um pouquinho dessa luz e dessa paz também, para harmonizar o seu ambiente doméstico. Iniciando então a nossa tarefa de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo nosso amigo Marcelo Pacheco para fazer a palestra de hoje. Gratidão, Wilson, mais uma vez, prazer estar aqui para bater um papo com vocês, né? E o tema de hoje é auto-amor. Acho que é interessante a gente falar, né? Trazemos a máxima de Jesus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, sempre, né? E aí as pessoas perguntam, mas quem que eu amo primeiro? Eu não tenho como amar o outro se eu não me amar. Não, peraí. Eu não consigo amar o outro se eu não tiver amor a mim mesmo? Não seria uma falácia essa? As pessoas, não, primeiro eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. Peraí, será? Eu não sei se talvez eu já tenha contado para vocês, mas eu lembro que um dia, era uma sexta-feira à tarde, eu estava em casa trabalhando e tinha que levar meu filho, os coleguinhas de escola, para fazer um trabalho no asilo dos velhinhos. E eu estava irritadíssimo com isso, que eu tinha que trabalhar, tinha que cumprir algumas tarefas e irritado por perder meu tempo levando meu filho para lá. Então eu não estava me amando, estava irritado. Quando a gente está irritado, a gente não se ama, concordam? Quando eu estou brigando com alguma coisa, é uma falta de auto-amor. Fui eu lá, de saco cheio, digamos assim, desculpa a expressão, de má vontade, levar meu filho e os amiguinhos. E aí eu lá emburrado na porta, esperando a molecada fazer as coisas, e aí vem vindo uma senhorinha, andadorzinho, devagarzinho, fazendo um chauzinho, sorrindo para mim. E eu na minha cabeça, com minha falta de auto-amor, que aí cultivava a falta de amor ao próximo, que não seja para mim, que não seja para mim. Ela para do meu lado e começa a conversar comigo. E uma conversa que foi tão edificante, tão prazerosa, que eu, de má vontade que fui, achando que estava fazendo algum bem, fui eu que recebi o bem. Ou seja, naquele momento eu não estava me amando, não estava querendo amar ao próximo, mas o amor de Deus recaiu sobre mim. Saí de lá completamente diferente. Completamente envolvido de luz que não era minha, era uma luz de Deus, e aquela senhora como instrumento chegou aqui. Ou seja, eu não estava a fim de amar Deus, não estava a fim de amar o próximo, não estava nem pensando em me amar. Eu só queria fazer meu trabalho no meu computador, na minha casa. E recebi. Ou seja, saí de lá percebendo quanto o equilíbrio desse amar a Deus e ao próximo a si mesmo não é uma questão de quem eu amo primeiro. É simplesmente uma questão de amar. Simplesmente questão de amar. Por quê? Quando eu me amo e quando eu estou bem, eu estou fazendo bem para o outro, eu estou mandando energia, vibração
positiva para o outro e automaticamente, se eu estou bem, estou fazendo bem para o outro, ou pensando bem, não precisa ser uma atitude, pode ser um pensamento, consequentemente, eu estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, estou amando a Deus. Se eu não estou bem comigo mesmo, mas vou lá fazer uma caridade, aquela caridade é benéfica, me envolve, me regozija, e eu passo a, por não olhar para o meu umbigo que eu não estava bem, eu fui lá fazer algo de positivo para outro. Eu acabo amando a Deus e ao próximo, tudo de uma forma só, naquilo que a gente chama do amor incondicional. Para a gente começar a entender um pouco e falar um pouco de auto-amor, o que a gente tem que começar a entender? Que a nossa vida, nosso destino depende das nossas escolhas. Né? Talvez aqui alguns tenham pensado, eu já acho que eu não vou. Talvez tenha acontecido algum problema com alguém. Ou vocês, ou um parente, ou alguma coisa. Mas por que eu venho aqui para o centro? Para pagar da semana? Quitar alguma coisa, me sentir bem? Não, eu venho aqui porque, mesmo que incipientes, quando passam os slides aqui, quando a gente chega, vão passando os slides, e tinha um dos slides que está do Livro dos Espíritos, que o amor, a centelha divina, reside em todos nós. A gente vem aqui para quê? Para manter essa chama acesa quando ela está apagando. Se eu fico em casa brigando comigo mesmo, reclamando da vida, reclamando do mundo, o que eu permito? O fogo não se apaga, porque a centelha é divina. Mas eu permito que eu vá colocando camadas espessas de folhagens, digamos assim, de sujeiras que não permitem fazer aquela luz brilhar. Ou seja, o auto-amor começa da gente ter a certeza que essa centelha reside em nós. E essa certeza não acontece com um expositor, com um palestrante vindo aqui falar. Ela começa através do amai-vos e instruí-vos. Por que a gente tem essa máxima do amai-vos e instruí-vos? Porque sem instrução, a gente não consegue compreender. Se a gente não ler, não estudar, seja o Evangelho e compreender, seja o Livro dos Espíritos, seja aquele postzinho que a gente recebeu hoje de manhã de um amigo, uma mensagem do Divaldo, por exemplo, a gente não fizer a reflexão, a gente deixa de se amar. Por quê? Porque aquela mensagem chega carregada de boas energias e bons fluidos e eu não estou dando bola para ela. Qual foi o benefício dessa mensagem? Nenhuma. Pouco. Algum benefício teve, não vamos dizer nenhum. Algum teve, mas se você não parou para refletir sobre aquela mensagem, eu não consigo perceber o quanto aquilo me afeta positivo ou negativamente, o quanto eu posso melhorar. O auto-amor é saber o quanto eu posso melhorar. O auto-amor não está lá em ficar se esfregando, ai como você é gostoso, ai como você é bonito, ai como você é fofo, não é isso. O auto-amor é poder olhar para mim e falar, puxa Marcelo, como você é egoísta, como você ainda é vaidoso, mas eu aceito esse meu egoísmo, eu aceito essa minha vaidade, porque eu sou um ser ainda imperfeito, incompleto, que estou buscando a minha melhoria. Antes eu nem me percebia soberbo, arrogante, vaidoso. Hoje eu posso me perceber, posso acolher esse meu defeito, digamos assim, esse meu ponto negativo e acolhendo começá-lo a trabalhar. Para aí eu poder ser um espírito, uma pessoa melhor. E eu gosto de falar que todos os dias, eu não sei aqui, mas eu sou apaixonado por café. Adoro café. E eu falo que todos os dias a gente tem que amar a Deus com café, porque está escrito lá em Lucas, amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha o café aqui, coração, alma, forças e entendimento. Todos os dias. O que é amar de coração? É sentir o amor de Deus. É sentir que eu acordei, porque a criação nos permite estarmos aqui para a nossa melhoria. É
entender que a minha alma, meu espírito aqui encarnado, ou meu espírito livre desencarnado, tem todas as oportunidades do mundo, da eternidade, para poder se melhorar. Talvez no passado eu nem gostasse de mim. Hoje, talvez eu goste menos, até que eu passe a gostar de mim pelas coisas que eu faço bem, pelas coisas que eu faço de bem, pelas coisas que eu faço pensando no próximo. Aí a minha alma, meu espírito se inebria, o coração se encheu, a alma se tornou plena. E aí eu aplico as minhas forças, as minhas vontades, o meu entusiasmo, vem da letra F, a minha força. Por fim, todo o meu entendimento. Aí vem a doutrina espírita. Não se faz espiritismo sem entendimento. A fé raciocinada. Compreenda por que você está passando por dificuldades. Compreenda a pluralidade das existências, a reencarnação, as oportunidades que Deus lhe dá para estar passando por dificuldades nesse momento. Mas se hoje você passa por uma dificuldade, é porque você tem a capacidade de superá-las. Afinal, Cristo já disse, a ninguém é dado fardo maior do que pode suportar. Não é isso? Cabe a nós entendermos o que Cristo quis dizer com isso. Agora é muito fácil fazermos o Evangelho no lar, por exemplo, acredito que todos façam, né? Se talvez alguém não faça, por que não faço? Não tenho tempo? 10 minutos na semana eu não tenho? Acordo todo dia 5. Acorda 10 para 5 e faz o Evangelho. Não tem problema. Então vamos dizer, o Evangelho nos traz entendimento. Cada vez que eu leio o Evangelho, poxa, por que essa passagem? Para trazer melhor reflexão. Leio o Evangelho daqui, a mesma passagem daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai trazer uma nova compreensão, um novo entendimento. Porque já passaram-se alguns fatos na minha vida, eu já refleti sobre algumas coisas na minha vida e eu posso compreender e entender de uma forma melhor hoje. Se não me engano, o filósofo era o Heráclito, ou Epiteto, eu sempre confundo, mas que falava um homem, quando entra num rio pela segunda vez, nem o homem nem o rio são os mesmos. Não é? Então vamos dizer, eu leio uma passagem do Evangelho pela segunda vez, eu já não sou mais aquele homem de antigamente. E esse antigamente pode ser ontem. Eu leio hoje uma passagem e pode me renovar. E isso me conduz ao auto-amor, porque eu passo a me conhecer. O processo do auto-amor passa pelo autoconhecimento. Eu me conheço. Se eu fechar meus olhos pela minha vaidade ou meu egoísmo, eu não estou me conhecendo. Estou lendo, mas não está entrando. Estou tentando plantar semente, mas o solo está arenoso. Até que vai chegar um momento que o solo vai estar preparado, que eu vou tirar a venda. Mas é preciso do entendimento da pessoa. Chega, agora basta, não aguento mais sofrer. Preciso suportar as dificuldades sem me lamentar, sem murmuração, sem reclamação. Cada vez que eu reclamo, o que eu estou fazendo? Atraindo negatividade. E não estou falando negatividade em energias negativas, em espíritos obsessores, ou seja lá o que for. Eu estou falando no meu próprio magnetismo animal. Eu estou transmitindo um comando para as minhas células, vibrem de forma equivocada, porque eu estou equivocado no meu pensamento. Eu estou, ao invés de agradecendo minha vida, estou reclamando das coisas da vida. E aí a gente começa a se perder. E como todos nós já cansamos de ouvir falar, né, o maior mandamento é o amor, e ele resume tudo porque é o sentimento por excelência. E nós ainda pouco conhecemos de amor. Pouquíssimo. Imagino que talvez nos planos mais elevados, o sentir, o vivenciar o amor está em plenitude. Mas aqui para a gente vivenciar o amor
não é o amor ainda completo que a gente fala lá, o amor incondicional. Eu gosto de dizer que o amor que a gente tem que ter aqui, como estamos na doutrina da fé raciocinada, é o amor da atitude. Não é o amor sentimento ainda, que a gente pouco sabe sobre ele, mas é o amor da atitude. Eu quero fazer bem àquela pessoa. Por quê? Porque é meu dever. E quando eu coloco dever, não dever obrigação. Eu coloco dever porque tem uma centelha divina, uma chama divina que arde dentro de mim, que fala, aquela pessoa que talvez eu nem conheça, necessita de algo. Então é minha obrigação, meu dever, não imposto por alguém, obrigação imposta por alguém, mas meu dever interno de querer ajudar alguém. Quando a gente passa a compreender esse dever como algo inerente à lei do trabalho, a gente passa a agradecer pelas dificuldades. Porque se não tivessem pessoas em dificuldades, para que teria o centro e a fluidoterapia? Por que alguém iria buscar estudar o passe se não tem ninguém necessitado para tomar o passe? Por que o mentor, que todos nós aqui temos um espírito de alta estirpe, por que ele vem até nós, numa encarnação de 30, 50, 80, 100 anos, seja lá quanta gente vai ter? Por que esse espírito de alta estirpe vem aqui ficar com a gente fazendo as bobagens, vendo a gente fazer essas bobagens? Porque ele tem um dever com a consciência dele. E como ele sabe que ele está fazendo bem para nós, isso é a manifestação dele do amor. Ele está manifestando o amor dele para nós e está manifestando o amor dele por Deus, cumprindo uma tarefa em nome dele e está cumprindo o dever para consigo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, capacidade, fluidos para doar, intuição, a capacidade de transmitir o pensamento para nós, dando uma intuição, e com isso ele se sente bem. É por isso que os espíritos elevados são elevados, porque eles aprenderam a amar. Nós aqui ainda no comecinho estamos aprendendo esse tal de amor. Não é? E temos que entender que a nossa vida é relacionamento. Se nós vivêssemos como um ermitão, isolados, é fácil amar, não é? Não tem ninguém para reclamar? Vou viver lá no meio da floresta sozinho. Vou reclamar do quê? Não tenho do que reclamar. A maioria das coisas que a gente reclama são o quê? A gente até reclama do tempo, né? Do calor, do frio ou do vento. Mas a maioria das reclamações nossas são o quê? Em relação a pessoas. E é por isso que vivemos em sociedade. Por quê? Para aprender que as outras pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm experiências diferentes, então nós aprendemos a ser tolerantes, indulgentes, pacientes, serenos, lúcidos, para não julgar os outros. Com base nisso, eu estou aprendendo a amar sem julgar. Imagine se o nosso anjo guardião, espírito, mais uma vez, de alta estirpe, eu falo, olhasse para nós e falar, isso não tem jeito. Não, ele não faz isso, porque ele ama plenamente. E a grande questão do auto-amor é, na relação com os outros, nós aprendemos sobre as nossas virtudes e as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Mas aí eu trago tudo isso aqui para dentro de mim e vou trabalhar. Por quê? O auto-amor, ele se faz na relação conosco. E o auto-amor, nós temos que entender a nossa relação, não mais agora com as coisas externas, que são pessoas, fatos, situações ou coisas. São as coisas internas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né? Quando Kardec interroga qual o melhor meio para o homem se melhorar, para o homem se conhecer, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. O que é conhece-te a ti mesmo? O que vocês estão sentindo agora nesse momento? O que vocês estão pensando agora nesse momento?
É aí a hora do autoconhecimento. Quando eu sair daqui, for para casa, acontecer um problema na rua, o que eu estou pensando? Na relação com outra pessoa. Eu cheguei lá e o vizinho, eu querendo dormir, o vizinho ouvindo música alta. Qual a minha relação? Qual a minha percepção? Qual o sentimento? Eu estou mandando o vizinho para aquele lugar, com raiva, com xingamento, ou estou lá tentando bater na porta dele, cara, hoje eu estou com muita dor de cabeça, o dia foi difícil, pode abaixar um pouquinho o volume da música para mim? Como eu estou agindo? Esse é o autoconhecimento. Na maioria das vezes a gente reclama, murmura, aí você passou a noite em claro porque o vizinho estava ouvindo música alta, porque estava em festa, seja lá o quê, e aí você chega lá no dia seguinte, primeira coisa que você encontra uma pessoa no ônibus, no trabalho, em qualquer outro lugar, você vai falar, minha noite foi péssima, meu vizinho, aquele filho da mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, já começa a reclamar da vida. Não é auto-amor, porque o amor é equilibrado. Teve uma noite ruim, o vizinho, você pediu lá e o vizinho não abaixou, bem-vindo ao mundo de provas e expiações. Você passou a noite se lamentando e xingando? Ou passou lá, cara, essa aí é a tal da prova da paciência, né? Essa é a tal da prova da serenidade, não é? Estou aprendendo? Cabe a nós. Então vamos dizer, o trabalho do auto-amor vem na nossa relação com os nossos sentimentos e nossos pensamentos. Se a gente não parar para praticar o vigiar e orar, a gente não sabe se relacionar conosco. Se eu não souber me relacionar comigo, como é que eu vou me amar? Fica difícil. Não é? Então é no relacionamento com a gente que se faz o auto-amor. Nós aprendemos lições em relacionamentos externos. No relacionamento conosco é onde a gente vai evoluir, é onde a gente vai identificar as nossas provas e expiações. E o amor requer coragem, gente. O amor requer coragem para ser humilde. Ser humilde para aceitar que eu não sou perfeito. Ser humilde para aceitar que eu tenho vaidade. Ser humilde para aceitar que eu sou neurastênico, como dizia meu avô, né? Que fica reclamando, bradando e gritando. Então vamos dizer, amar é eliminar o ego, o vitimismo, a isenção de responsabilidade. Humildade é a característica, é a virtude que requer nos nossos processos de mudança. Por que a gente vê tantos problemas emocionais na sociedade atual? Tanta gente com síndrome do pânico, depressão, estresse, essas coisas. Porque as pessoas passam a vida numa rede social fazendo foto mostrando aquilo que elas não são. Mostrando aquilo que elas gostariam de ser. Ou, pior ainda, mostrando aquilo que elas não gostariam de ser, mas acham que a sociedade quer que elas sejam. Como é que eu vou me amar? Eu estou vivendo em função de uma sociedade que não sabe o que quer, de pessoas que não sabem o que quer, e eu me deixo levar por esse também não sei o que eu quero. Então o auto-amor exige humildade. Humildade para você pensar, humildade para você refletir. O que eu quero da minha vida? Qual o meu propósito nessa encarnação? Aonde eu quero chegar? Porque se eu não perceber isso, não aceitar que eu sou soberbo, muitas vezes quando eu vou fazer o evangelho no lar, eu abro lá falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque eu que venho aqui como expositor, e se eu falar uma bobagem? Quantas pessoas eu não posso levar em equívoco? Eu estava falando com o Wilson aqui antes. Se a gente fala uma bobagem, por uma tentação da minha vaidade ou da minha soberba, quero trazer uma novidade espírita, né? Algo que só eu sei, que o meu mentor disse, que no ano de 2028 vai acontecer tal coisa, pronto. Fui tomado como um falso Cristo, falso profeta, pela vaidade, para querer fazer seguidores. Me perdi, levei outros à perdição. Por quê? Porque o meu orgulho apareceu. E quando o orgulho aparece, o auto-amor adoece. Quando alguém faz uma crítica a nós, a gente aceita a crítica, reflete sobre a crítica ou xinga a pessoa.
Ou bloqueia a pessoa no WhatsApp. Ou sai falando mal da pessoa por aí. Beleza, às vezes a crítica é imerecida. Você não merece a crítica, tudo bem. Mas se você faz o trabalho do autoconhecimento com o auto-amor, não, eu não mereço a crítica e provavelmente aquela pessoa está adoecida em seu orgulho, adoecida em seu espírito. Com o meu auto-amor, a minha serenidade, a minha lucidez, eu vou orar por ela. Sem precisar falando mal dela. Ah, mas ela falou mal de mim, agora eu tenho que... As pessoas que te conhecem não vão acreditar numa mentira sobre você. Se acreditarem, o mal é delas e não de vocês. E isso é o trabalho do auto-amor. Ele começa por a gente parar de reclamar, parar de murmurar, parar de refletir. O orgulhoso é covarde. Olha só que absurdo. O orgulhoso, aquele que vai para cima, aquele que ataca, ele é o grande covarde. Porque ele quer rebaixar aquele que tem uma luz própria. Quando você está aparecendo simplesmente por fazer benemerência, aí o Natan, né? Aí o Natan está fazendo alguma coisa de boa, está lá doando alguma coisa do tempo dele, aí eu falo, Natan está querendo algo em troca, está querendo aparecer. Garanto para vocês que ele está fazendo selfie. O mal é dele ou é meu? Basta a gente pensar assim. Então vamos dizer, o auto-amor reside naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, e não no que os outros estão falando. Quantas pessoas falaram bem de Cristo? Aí a gente fala, nem Cristo agradou a todos. Não, Cristo agradou a muito poucos. 12 seguidores e mais 400. Só, mais nada. Paulo de Tarso, era o cara lá. Os judeus reclamavam, o Sinédrio o aclamava. Aí, quando ele virou casaca para uns, Sinédrio não gostava mais dele, e os apóstolos, os seguidores do Cristo, também tinham receio quanto a Paulo. Parece que ele não é bem aceito aqui nem aqui mais. E aí ele fez o quê? Bom, eu sei o que eu quero de mim, eu sei o que eu posso fazer. Vou lá pregar para os gentios. E levou a mensagem cristã mundo afora. Através do auto-amor. Eu errava, eu fali, aprendi, fui para o meu deserto, reflexionei, sou um novo homem, encontrei minha luz própria, meu auto-amor, e agora, quitando meus débitos, eu vou levar a mensagem cristã mundo afora. E foi isso que ele fez, através de auto-amor, se reconhecendo falível, aprendendo a boa nova, o evangelho cristão, e levando para quem quer que quisesse ouvi-lo. Talvez se não fosse Paulo, a gente nem conhecesse Cristo. E ele foi o grande apóstolo cristão. Saiu lá do bercinho da Judéia e foi levado o mundo afora. Então, gente, para podermos entender, o orgulhoso não permite a revelação da falibilidade dele. Então, a humildade é que vai nos levar à aceitação para que a gente angarie auto-amor. E, para a gente poder fechar, eu vou deixar aqui um conselho para vocês. Tem alguns livros do Vanderlei de Oliveira com a Hermance Dufour, Espírito Hermance Dufour, psicografia do Vanderlei de Oliveira. Esse é maravilhoso, Escutando Sentimentos. Tem outras obras dele também, que eu sou um fã incondicional da Hermance, né? Mas tem outras obras dele maravilhosas, Pensamentos que Ajudam, entre outros. Mas nesse aqui, ele traz uma passagem do Espírito Fénelon, em 1861, e ele fala: o amor é a essência divina em todos vós, do primeiro ao último tendes, do fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Sabe, até aquele irmão trevoso, que a gente chama de trevoso, aquele chefe das hordas, até ele ama alguma coisa. Quando vocês leem uma obra espírita, ou quando vocês conhecem, participam de um trabalho, ou ouvem sobre um trabalho de desobsessão, como é que aquele espírito malévolo foi salvo? Porque ele tinha um amor lá escondido por uma mãezinha, um paizinho, um cachorrinho, às vezes um objeto, mas ele tinha uma centelha do amor. E através dessa centelha do amor que é resgatado aquele irmão que estava perdido.
Então, que a gente possa entender que o trabalho nosso do auto-amor, nesse livro, gente, ele fala o mais ingênuo ato de amor a si consiste na laboriosa tarefa de fazer a luz brilhar em todos nós. O que é o mais ingênuo ato? Um sorriso. Um ato ingênuo. Dar um sorriso para alguém que passa ao seu lado. Uma vibração positiva por alguém. Isso basta para você se sentir bem. E o auto-amor é um aprendizado como qualquer coisa que a gente faz na vida. Se hoje eu não estou me amando, quais os exercícios de auto-amor que eu posso fazer? Que tipo de elogio eu posso fazer? Que tipo de vibração e para quem eu posso fazer? Começa com pequenos exercícios. Amanhã eu vou fazer um elogio para uma pessoa e uma oração por uma pessoa que talvez você nem conheça direito, mas que você sentiu que precisa de ajuda. Ou por uma pessoa que já passou pela minha vida e eu não tenho contato há muito tempo. Começa com pequenos atos de amor. Você vai ver que você vai receber. Esse é o primeiro passo do auto-amor. Dar e receber. E para a gente poder encerrar aqui, fazer uma prece, já que começamos com a oração de São Francisco, por que não pensar nela também no final? Mestre Jesus, o patrono desta casa, em sua prece maravilhosa, suplica para que sejamos instrumentos da vossa paz. Para sermos instrumentos da vossa paz, temos que cultivar o amor a nós, cultivando a nossa serenidade, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa indulgência, a benevolência, entre tantas outras virtudes, saberemos o caminho a trilhar. Mestre Jesus, fazei-nos instrumentos da vossa paz, ou ouso pedir que eu tenha consciência que eu posso ser um instrumento da vossa paz, desde que eu aprenda a amar ao Senhor, nosso Pai, a amar ao meu próximo e a amar a mim mesmo. Que os bons espíritos, nossos anjos guardiões e os guias protetores desta casa nos encham de bons fluidos e de luz, que possamos voltar aos nossos lares em equilíbrio, em paz, em harmonia plena. Que assim seja, graças a Deus.